dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas sobre os modelos atômicos, né? Então, só relembrando os modelos atômicos que nós vamos trabalhar, nós temos o modelo de Dalton, que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos complementar, estudando os modelos de Thomson, modelo de Bohr e modelo de Rutherford. Vamos começar? Então, só relembrando um pouquinho da aula passada, né, onde nós falamos do modelo de Dalton, que é aquele modelo que é conhecido como modelo da bola de bilhar. As características eram que Dalton acreditava que o átomo ele era uma esfera maciça e indivisível, e que os átomos de um mesmo elemento químico eles eram iguais entre si, ou seja, eles tinham a mesma massa. E ele também acreditava que os átomos não podiam ser nem criados e nem destruídos. Então, basicamente, essa era a ideia de Dalton sobre o que seria um átomo. O segundo modelo que nós vamos trabalhar hoje é o modelo de Thomson. Em 1897, Thomson ele conseguiu provar que o átomo ele era formado por partículas menores e que essas partículas elas tinham carga elétrica. Thomson realizou uma série de experiências em um tubo de raio catódico, que é o que a gente tem aqui na figura. Então, o que consistiam as experiências de Thomson? Dentro desse tubo de raios catódicos, ele tinha um gás rarefeito e ele disparava algumas descargas elétricas. E ele conseguiu descobrir que tinha uma partícula com carga negativa. Essa partícula ele chamou de elétron. Okay? Então, Thomson provou que os elétrons eram pequenos corpos, pequenos corpúsculos, né, como ele chamou, que tinham carga elétrica e massa. Uma massa muito pequena, mas tinham massa e que fazia parte da matéria. Então, como que Thomson imaginou que fosse o átomo? Ele imaginava que ele fosse aquela esfera maciça, com carga elétrica positiva, e que no seu interior, aderido a ele, tinha essas partículas, que ele chamou de elétron, com cargas negativas. Outra coisa importante, ele entendeu que o número de elétrons era o suficiente, era o equivalente para anular a carga positiva que tinha nessa esfera. Ou seja, a carga total do átomo ela seria nula, ela seria zero. Esse modelo de Thomson ficou conhecido como o modelo de pudim de passas. Então, relembrando, Dalton, modelo da bola de bilhar, Thomson, modelo do pudim de passas. O próximo modelo é o modelo de Rutherford. Rutherford foi um cientista neozelandês, ele estudou junto com Thomson e ele propôs um modelo de átomo bem diferente. E isso aconteceu em 1908, quando ele realizou um experimento onde ele utilizava partículas alfa, que eram partículas de carga positiva, e ele bombardeava uma folha de ouro bem fininha com essas partículas alfa, como que está no aparelho aqui, que tem na ilustração de vocês. Então, o que aconteceu? Thomson esperava que essas partículas elas passassem, atravessassem essas folhas de ouro. Mas, na verdade, a maior parte das partículas realmente passaram, atravessaram direto. Mas uma parte dessas partículas, elas foram desviadas ou elas foram rebatidas, provando que existia alguma coisa com uma carga positiva que rebatia essas partículas positivas, porque cargas iguais elas se repelem, né? Mas, de alguma forma, ela conseguia passar. Então, ou seja, tinha algum espaço onde ela conseguiria passar sem ser rebatida por essa carga positiva. Então, o que Rutherford concluiu com essas observações, né? Então, ele observou que as partículas, realmente, algumas passavam direto a lâmina sem sofrer qualquer desvio. Então, ele concluiu com isso que a maior parte do átomo ele seria um espaço vazio, e onde seria o que a gente chama hoje de eletrosfera,
que deu esse nome de eletrosfera, e é onde estavam os elétrons, que era aquela partícula negativa. Poucas partículas alfa, elas não conseguiam atravessar, ou seja, elas voltavam. Então, deve existir ali uma região, ele concluiu que deveria existir uma região dentro desse átomo que ele chamou de núcleo, onde eu tinha as partículas positivas, que rebatia as partículas alfa, que também eram positivas. Então, tinha alguma coisa sólida ali. E algumas partículas, ele observou também, que elas sofriam desvios. Elas não eram rebatidas de volta, mas elas sofriam pequenos desvios. Então, nisso ele concluiu que o núcleo ele deveria ser positivo. Então, quando essa partícula passava muito perto desse núcleo, não chegava direto nele, mas passava muito perto desse núcleo, existia uma força de repulsão entre essas partículas positivas. Então, Rutherford ele propôs o seu modelo, em que ele acreditava que o átomo ele era uma estrutura praticamente vazia, e não uma esfera maciça, como se pensava antes. E ele era formado por um núcleo muito pequeno, onde estava quase toda a massa desse átomo e que tinha uma carga positiva. E eu tinha o elétron que ficava em volta desse núcleo, né? Em uma órbita em volta desse núcleo e com carga negativa. Então ele acreditava que o átomo ele tinha uma aparência semelhante a de um sistema solar. Então, né, como o nosso sistema solar nós temos o Sol no centro e os planetas em órbita do Sol. Rutherford, no modelo dele, ele acreditava que eu tinha um núcleo positivo e elétrons, que eram as partículas negativas, em volta desse núcleo, numa órbita. Só que nós teríamos um pequeno problema nessa teoria de Rutherford, nesse modelo de Rutherford, porque percebeu que o núcleo ele poderia ter, por exemplo, mais de um próton. E aí, como que eu teria 2, 3 prótons, todos eles com cargas positivas, juntos dentro do núcleo, né? A própria repulsão dessas partículas impediriam que elas ficariam juntas. Então, comprometeria a estabilidade desse núcleo. Rutherford admitiu que deveria existir alguma outra partícula bem semelhante ao próton, né? Só que sem carga elétrica. Só em 1932, um outro cientista, Chadwick, ele descobriu a existência dessas partículas. Ele conseguiu comprovar a existência dessas partículas que, sem carga elétrica, elas foram chamadas de nêutrons. Então, esses nêutrons teriam que função dentro do núcleo do átomo? Eles ficariam entre esses prótons, então diminuiria essa repulsão que existiria naturalmente entre eles. Então, eu posso dizer que qual que é a função do nêutron dentro do átomo, né? Seria manter a estabilidade do núcleo atômico, porque ela ficaria entre esses prótons, diminuindo essa força de repulsão dessas partículas positivas. E o último modelo que nós vamos falar hoje é o modelo de Bohr. Niels Bohr, ele trabalhou tanto com Thomson quanto com Rutherford. E ele conseguiu aperfeiçoar o modelo de Rutherford lá por volta de 1913. O que consistia o modelo proposto pelo Bohr? Ele acreditava que os elétrons, eles estavam não todos juntos ou todos muito próximos uns aos outros. Ele acreditava que esses elétrons, eles estavam em órbita ao redor do núcleo, mas em diferentes níveis ou diferentes camadas, né? Então, ele acreditava que os elétrons realmente eles estavam em órbita definida ao redor do núcleo e essas órbitas ou esses níveis de energia, como ele chamou, estavam a determinadas distâncias do núcleo. Então, quais eram os postulados do modelo de Bohr, né? O primeiro postulado, ele dizia que a eletrosfera do átomo ela era dividida em regiões
que ele chamou de níveis de energia ou camadas, e que essas camadas, os elétrons, eles descreviam órbitas circulares ao redor do núcleo e estariam a determinadas distâncias, né, da camada mais próxima à camada mais distante do núcleo. E essa energia seria constante dentro da camada. O segundo postulado de Bohr, ele falava que quando você fornecia energia para um átomo, um ou mais elétrons, eles absorviam essa energia e eles saltavam para níveis mais distantes, mais afastados do núcleo. E aí, quando eles voltavam para suas órbitas originais, eles devolviam essa energia em forma de luz, em forma de fóton. Ok? Então, só para encerrar a aula de hoje, né, sobre os modelos atômicos, nós podemos fazer uma pequena comparação entre todos os modelos de átomos que nós vimos até agora, né? Então, eu tenho aí nessa tabelinha. Então, lá atrás, na Grécia Antiga, Demócrito, que acreditava que o átomo ele era uma partícula indivisível, a mesma ideia que Dalton tinha. Okay? Então, essa ideia da indivisibilidade do átomo, desde a Grécia Antiga até Dalton, isso permaneceu. Só foi mudar a ideia de que o átomo era uma esfera maciça e indivisível e não tinha mais nenhuma outra partícula a partir de Thomson, quando Thomson descobriu a existência do elétron. Rutherford ele já ampliou um pouquinho essa ideia, falando do elétron com aquela carga negativa e o núcleo com uma carga positiva. E Bohr complementando essa ideia, complementando a ideia de Rutherford, ele falava que realmente eu tinha um núcleo com a carga positiva e dentro dele eu tenho os prótons positivos e os nêutrons que ficavam entre eles para dar estabilidade ao átomo. E em órbita, a diversas distâncias, eu tinha os elétrons. Então, aquela ideia bem parecida com um sistema solar. Essas são as únicas e as mais atuais ideias sobre o átomo? Não. Hoje nós sabemos que átomos eles contêm partículas ainda menores. Mesmo os prótons e os nêutrons, eles são formados por partículas ainda menores. Tá? Existem outras teorias mais modernas, mas as nossas aulas nós vamos ficar por aqui. Tá? Então, o que vocês precisam saber é modelo de Dalton, que é a bola de bilhar, conhecido como bola de bilhar, Thomson, que é o do pudim de passas, o Rutherford e o Bohr é aquela ideia de parecido com um sistema solar, né? Ou então um sistema planetário. Okay? Então, nós terminamos a nossa aula de modelos atômicos por aqui. Então, até a próxima, pessoal. Então, pessoal, hoje nós terminamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as reações químicas e as leis ponderais. Assistam os vídeos anteriores, vou deixar uma listinha aqui para vocês, e façam as atividades da plataforma. Então, até a próxima, pessoal!